Aqui, nós vamos analisar uma estrutura de mercado em que poucas empresas concentram uma grande parcela dos negócios nesse mercado. A forte predominância de poucas empresas. Por exemplo, o setor bancário brasileiro. Segundo Paulo Guedes, nós somos 20 milhões de trouxas explorados por 2 empreiteiras, 4 bancos, 6 distribuidoras de gás e uma produtora de petróleo. São 20 milhões de patos e 5 bancos. Então o spread é grande. O spread bancário é a diferença entre os juros cobrados por empréstimos e os pagos por aplicações. Em 2019, os 5 maiores bancos no Brasil concentraram mais de 80% das operações de crédito. Mas as fintechs têm trazido muitas mudanças para o setor, e a pandemia acelerou bastante esse processo. As fintechs provêm serviços mais baratos que os bancos tradicionais e tiram proveito de novas tecnologias. Com as reformas do Open Banking, as fintechs passaram a ter acesso aos dados de bancos tradicionais. Veja bem, se um banco se declara dono dos dados financeiros de seus clientes, como empréstimos feitos, histórico de pagamentos, se há débitos remanescentes, etc., esse banco está em melhor condição de avaliar o risco de eventuais empréstimos do que qualquer outra instituição. Por exemplo, a pessoa pode ser um excelente pagador, mas as outras instituições de crédito não sabem disso e não competem por essa pessoa, oferecendo uma taxa de juros mais alinhada com o risco do empréstimo. A competição nesse mercado é limitada. Mas o cliente também tem direito a seus dados. E mais importante, deveria ser capaz de compartilhar esses dados com potenciais emprestadores em busca de melhores condições de crédito, como taxa de juros mais baixas, maiores prazos e melhores serviços. O Open Banking vem exatamente para facilitar isso. Quando tudo estiver concretizado, espera-se que com alguns cliques o cliente poderá compartilhar todas as suas informações financeiras com a instituição que ele desejar. Mas vai além disso. As instituições com as quais o indivíduo compartilha esses dados poderão sugerir produtos e antecipar necessidades. Seguindo a explicação do diretor de regulação do Banco Central, se eu optei por compartilhar meus dados com uma fintech, ela poderá identificar se eu estou prestes a entrar no cheque especial e já me oferecer um crédito mais barato. Outros possíveis exemplos de oligopólios são as empresas de telefonia e, em tempos normais, as companhias aéreas. O domínio de poucas empresas em um mercado fica ainda mais evidente se falarmos de algumas rotas específicas. Uma medida comumente utilizada para medir a concentração de mercado em um setor é o índice Refindal-Richman, ou HHI. Ele é calculado somando o quadrado das fatias das vendas de cada empresa em um setor. Por exemplo, no caso extremo de um monopólio, esse índice é 10.000. Se há 4 empresas, cada uma com iguais fatias de mercado, esse índice é 2.500. Quanto maior a concentração de mercado, maior o índice. No caso de um oligopólio, porque há poucas empresas, as ações de uma empresa podem ter um impacto grande nas condições do mercado. Cada firma percebe o impacto que tem sobre o lucro das demais. E uma série de interações estratégicas pode surgir daí. Qualquer coisa pode acontecer aqui. As firmas podem entrar em uma guerra de preços, formar um cartel ou algo entre esses dois extremos. Um ferramental muito útil para analisar interações estratégicas é a teoria dos jogos.
Para entender melhor as interações estratégicas que ocorrem no mercado oligopólio, nós vamos estudar um pouco de teoria dos jogos. Nossa história começa com dois detentos parceiros no crime, sendo interrogados simultaneamente, cada um em uma sala. Bem coisa de série americana. Cada detento tem a possibilidade de aderir a um acordo de delação. Nesse caso, se apenas um deles confessar o crime e fornecer evidências, o delator cumprirá a pena de 3 anos na prisão e o outro de 15 anos. Se os dois confessarem, nesse caso, cada um pegará 10 anos. E se nenhum deles confessar, com as evidências coletadas até aqui, será possível sentenciar cada um a 4 anos de prisão. Vamos representar esse jogo por meio de uma figura. Aqui nós temos 2 jogadores e cada um tem 2 estratégias. Se os 2 não confessarem, cada um cumpre pena de 4 anos. Se os 2 confessarem, cada um cumpre pena de 10 anos. E se um confessa e o outro não, aquele que confessa pega 3 anos, enquanto o que não confessa pega 15 anos. O criminoso A se depara com 2 possíveis cenários. O cenário em que o criminoso B confessa e o cenário em que o criminoso B não confessa. No cenário em que B confessa, A pode confessar e pegar 10 anos de prisão, ou não confessar e pegar 15 anos. Confessar é a melhor estratégia nesse caso. No cenário em que B não confessa, A pode confessar e pegar 3 anos, ou não confessar e pegar 4 anos. Confessar é a melhor estratégia nesse caso também. Conclusão. Confessar é a melhor estratégia em qualquer cenário. Confessar é a melhor estratégia para A, independente do que B faça. Como esse é um jogo simétrico, o mesmo vale para B. O que se espera que aconteça nesse jogo? Cada um agirá em seu próprio interesse e os 2 confessarão. Cada um cumprirá a pena de 10 anos. Enquanto se eles cooperassem entre si, cada um poderia pegar 4 anos apenas. Mas cooperação é muito difícil aqui. De fato, cooperação seria individualmente irracional. Mesmo que eles concordassem entre si antecipadamente que iriam cooperar, não faria sentido para nenhum deles cumprir o acordo. O problema do dilema dos prisioneiros pode surgir em diversos contextos, como 2 empresas decidindo o preço do seu produto, ou se oferecem pacotes promocionais, ou se investem em propaganda. Imagine que nós temos 2 casas de material de construção. Cada uma delas tem 2 estratégias: cobrar um preço mais alto ou cobrar um preço mais baixo. Se as 2 cobram um preço alto, cada uma obtém um lucro de 100. Se as 2 cobram um preço baixo, o lucro de cada uma é menor, 75. Mas se uma cobra preço baixo e a outra preço alto, a que cobra o preço baixo consegue atrair a maior parte dos clientes e fica com lucro de 150, enquanto a outra fica com lucro de 50. Se B cobra preço alto, a melhor estratégia para A é preço baixo. Se B cobra preço baixo, a melhor estratégia para A também é preço baixo. Cobrar preço baixo é a melhor estratégia independentemente da escolha do seu oponente. Quando uma estratégia é a melhor estratégia para um jogador, independentemente das estratégias escolhidas pelos demais,
nós dizemos que essa estratégia é uma estratégia dominante. Essa estratégia domina todas as outras em qualquer cenário. Como esse é um jogo simétrico, preço baixo também é a estratégia dominante de B. O resultado esperado desse jogo é que cada jogador jogue a sua estratégia dominante. E os dois terminem com um payoff de 75. Os dois jogadores poderiam ter um payoff maior se jogassem preço alto, mas cooperação seria individualmente irracional nesse caso. Trata-se de um jogo do tipo Dilema dos Prisioneiros. Se um jogo tem uma estratégia dominante para cada jogador, então o resultado esperado do jogo é que cada jogador escolha sua estratégia dominante. Mas nem sempre no jogo há estratégias dominantes. Nesses casos, qual seria o resultado esperado do jogo? A teoria dos jogos apresenta vários conceitos de equilíbrio, que seriam resultados esperados em diferentes tipos de jogos. Um desses conceitos é o equilíbrio de Nash, desenvolvido por John Nash, um matemático que ganhou um Nobel em Economia. O filme Uma Mente Brilhante tenta explicar a ideia do equilíbrio de Nash. Tem um problema com o exemplo do filme, mas dá para corrigir fácil. Deixa eu tentar reproduzir o exemplo de forma mais simplificada. Digamos que há duas primas. Uma reside em São José e a outra está visitando. E elas saem para curtir a noite de São José. As duas são atraentes e interessantes, mas a que reside em São José é incrivelmente interessante. Dois rapazes se interessam. Cada um deles prefere conversar com a prima de São José, mas ficaria muito feliz em conversar com a prima visitante também. Se os dois chegarem na prima de São José, ela não vai deixar sua prima, que veio visitá-la, largar das moscas para conversar com os rapazes. Por outro lado, a prima visitante não vai levar a sério um rapaz que sua prima dispensou. Então todos ficam sozinhos. A história se repete se os dois chegam na prima visitante. Agora, se um rapaz chegar na prima de São José e o outro na visitante, eles saem do 0 a 0. Sendo que aquele que chegou na prima de São José fica mais feliz. O resultado esperado desse jogo é um chegar na prima de São José e o outro na prima visitante. Note que se o rapaz A chega na prima de São José, o melhor para o rapaz B é chegar na prima visitante. Se B chega na prima visitante, o melhor para A é chegar na prima de São José. Cada um está fazendo o que é melhor para si, dado o que o outro está fazendo. Estes são os resultados esperados desse jogo. O equilíbrio de Nash é um par de estratégias em que, dada a estratégia escolhida pelo oponente, cada jogador está escolhendo a sua melhor estratégia. Se houver mais de um jogador, é uma situação em que, dadas as escolhas dos demais, cada um está fazendo o que é melhor para si. Não há arrependimentos. Dado o que os demais estão fazendo, ninguém se arrepende da sua escolha. Vamos tentar aplicar esse conceito para o caso de duas empresas escolhendo em qual nicho de mercado focar seus esforços. Digamos que há um nicho grande e um nicho pequeno. Se as duas empresas focam no nicho grande, as duas têm um prejuízo de 3. Se as duas focam no nicho pequeno, é pior ainda, o prejuízo é de 6. Mas se uma foca no nicho grande e a outra no pequeno,
Aqui focou no nicho grande, tem um lucro de 2, e aqui focou no nicho pequeno, tem um lucro de 1. Há algum equilíbrio de Nash nesse jogo? Para cada combinação de estratégias, vamos verificar se se trata de um equilíbrio de Nash ou não. Há 4 possíveis combinações de estratégias aqui. Para ser um equilíbrio de Nash, cada jogador precisa estar fazendo o que é melhor para si, dada a escolha do oponente. A primeira combinação. Se A joga nicho grande, a melhor estratégia para B é nicho pequeno, não grande. Não precisamos nem verificar para A. Se não é ótimo para um deles, não pode ser Nash. A segunda. Dado que A joga nicho grande, a melhor estratégia para B é nicho pequeno. Ok. Dado que B joga nicho pequeno, a melhor estratégia para A é nicho grande. Ok. Cada jogador escolhe o que é melhor para si, dado o que o outro está fazendo. É um equilíbrio de Nash. A terceira. Dado que A joga nicho pequeno, a melhor estratégia para B é nicho grande. Dado que B joga nicho grande, a melhor estratégia para A é nicho pequeno. É um equilíbrio de Nash. A quarta. Dado que A joga nicho pequeno, a melhor estratégia para B é nicho grande, não pequeno. Só por isso, não pode ser um equilíbrio de Nash. Vamos agora voltar ao nosso exemplo das casas de material de construção. Nós tínhamos este jogo em que as duas cobram preço baixo e ficam com um lucro de 75. Agora imagine que as duas casas de construção anunciem uma campanha publicitária que cobrirão qualquer oferta da concorrência. Com o anúncio, mesmo que a casa A inicialmente cobre preço alto, se a casa B cobrar preço baixo, seu preço será ajustado automaticamente para baixo. E nesse caso, as duas obtêm um lucro de 75. O mesmo no caso oposto. Perceba que com o anúncio há um equilíbrio de Nash em que as duas cobram preço alto. Se A escolhe preço alto, B pode escolher preço alto e ficar com 100 ou preço baixo e ficar com 75. A melhor estratégia para B é preço alto. Se B escolhe preço alto, A pode escolher preço alto e ficar com 100 ou preço baixo e ficar com 75. A melhor estratégia para A é preço alto. No par de estratégias preço alto, cada um está fazendo o que é melhor para si, dado o que o outro jogador está fazendo. É um equilíbrio de Nash. Na verdade, o anúncio "eu cubro qualquer oferta" pode ser uma forma das empresas conseguirem cooperar. Até aqui, nós falamos de jogos em que os dois jogadores escolhem suas estratégias ao mesmo tempo, ou seja, jogos simultâneos. Mas há jogos em que um jogador faz sua escolha, depois o outro, jogos sequenciais. Nesses casos, faz mais sentido representar o jogo na sua forma de árvore. Por exemplo, suponha que atualmente há uma única empresa em um mercado. Suponha que uma outra empresa está considerando entrar nesse mercado. Caso ela entre, a empresa mais antiga nesse mercado precisará decidir se entra numa guerra de preço com a entrante ou se acomoda à sua entrada. Nós podemos representar esse jogo na forma de árvore.
Primeiramente, a empresa nova precisará decidir se entra ou não nesse mercado. Se ela não entra, nada muda nesse mercado. A empresa nova não ganha nada e a empresa antiga fica com seu lucro de 2. Mas se ela decidir entrar, a empresa antiga precisará decidir se entra numa guerra de preço ou acomoda. Se ela entra numa guerra de preço, ela fica com lucro de -1 e a entrante com lucro de -3. Agora, se ela acomoda, ela fica com lucro de 1 e a entrante 2. Se a empresa antiga precisar decidir entre acomodar ou guerrear, ela escolherá acomodar, porque seu lucro é maior. A empresa nova sabe disso, então ela escolhe entrar. Resolvendo o jogo de trás para frente, fica claro qual o resultado esperado desse jogo. A empresa nova entra e a empresa antiga acomoda. Num oligopólio, tudo pode acontecer. As empresas podem entrar numa guerra de preços, formar um cartel ou algo entre esses dois extremos. Nós vamos analisar cada um desses casos. Para isso, nós vamos considerar um cenário simplificado. Suponha que há apenas 2 empresas em um mercado e as duas vendem produtos idênticos do ponto de vista do consumidor. Para as duas empresas, o custo fixo é 0 e o custo marginal é constante igual a 10. A curva de demanda de mercado é dada pela equação. Vamos começar com uma guerra de preços, o modelo de concorrência de Bertrand. Suponha que as duas empresas escolhem o preço que cobrarão pelo seu produto ao mesmo tempo. Imagine se a empresa 2 cobrasse R$20 pelo seu produto. Qual a melhor estratégia para a empresa 1? Se ela cobrar mais de R$20, ninguém comprará seu produto, que é idêntico ao da empresa 2. Se ela também cobrar R$20, nesse caso, digamos que o mercado é dividido igualmente entre as duas empresas. A empresa 1 vende metade da quantidade demandada quando o preço é 20. Seu lucro será preço vezes quantidade, menos o custo, que é 10 por unidade. Mas se a empresa 1 cobrar um pouco menos do que 20, ela conseguirá atrair todos os compradores para si. Para uma redução de preço suficientemente pequena, o lucro dela será quase o dobro do lucro de quando ela cobra 20. Cada empresa tem um incentivo a cobrar um preço um pouco menor do que a concorrente, o que pressiona os preços para baixo. Esse incentivo existe enquanto o preço for maior do que o custo marginal, R$10. Quando o preço é R$10, nesse caso, se uma empresa cobrar um preço menor, ela terá um prejuízo. Não vale mais a pena cobrar um preço menor. A guerra de preços acaba levando as empresas a cobrarem preço igual ao custo marginal, exatamente como fazem empresas em mercados competitivos. Todo esse processo é deduzido pelas empresas no momento em que elas estão tomando suas decisões. Elas nem precisam passar por um processo de tentativa e erro na prática para saber o resultado desse jogo. O outro extremo seria se as empresas acordassem o preço ou quantidade, ou formassem um cartel.
e agissem como se fosse um grande monopólio, maximizando o lucro conjunto das empresas. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo é um exemplo em que alguns produtores se uniram para acordar a quantidade. Mas dentro de um país, esses esquemas geralmente são ilegais. Considerando nosso exemplo numérico, o monopolista produz a quantidade em que receita marginal é igual ao custo marginal. O cartel fará exatamente isso, para maximizar o lucro do grupo. Resolvendo isso, temos: digamos que eles combinam que cada empresa produzirá metade da quantidade produzida pelo cartel. Nesse caso, calculando o lucro de cada empresa, temos: eu copiei as informações aqui. Perceba que se a empresa 1 acredita que a empresa 2 produzirá a quantidade acordada pelo cartel, ela não maximiza o seu lucro individual produzindo a quantidade acordada pelo cartel. Vamos ver isso. O lucro é receita menos custo. A receita é preço vezes quantidade, sendo que o preço depende da quantidade total produzida nesse mercado. Substituindo a equação de demanda, a quantidade produzida nesse mercado é a quantidade produzida pela empresa 1 mais a quantidade produzida pela empresa 2. Simplificando, derivando e igualando a zero para encontrar o ponto de máximo. A quantidade que maximiza o lucro da empresa 1 é maior do que a quantidade acordada pelo cartel. Cada empresa aqui tem um incentivo para produzir mais do que a quantidade acordada pelo cartel. Daí nós concluímos que o cartel não é um acordo estável. Perceba que em todos os casos de dilema dos prisioneiros que nós vimos até aqui, incluindo a guerra de preços e o cartel, nós assumimos que os agentes jogam esse jogo uma única vez. Mas normalmente as empresas jogam este jogo por vários períodos seguidos, sem que haja um prazo determinado para o jogo terminar. E nesse caso, se elas valorizam lucros futuros suficientemente, a cooperação pode ser uma estratégia ótima para elas. Para mostrar isso, nós primeiro precisamos entender que lucro no futuro não é a mesma coisa que lucro no presente. Dinheiro hoje é diferente de dinheiro amanhã. Por exemplo, digamos que você ganhou um prêmio de R$1.000. Você prefere receber esse dinheiro hoje ou daqui a um ano? Hoje é melhor. Mesmo que você não tenha intenção de gastar esse dinheiro este ano, você poderia aplicar esse dinheiro na poupança e após um ano você terá mais dinheiro para gastar. R$1.000 hoje não é igual a R$1.000 amanhã. Suponha que você não pode escolher. O prêmio é R$1.000 daqui a um ano. Se você vai receber R$1.000 em um ano, quanto você poderia gastar hoje? Você pode pegar dinheiro emprestado hoje para pagar em um ano. Digamos que você pode fazer empréstimos à taxa de juros de 4% ao mês, o que é equivalente a aproximadamente 60% ao ano. Nesse caso, se você faz um empréstimo de X reais, após um ano você deverá X reais mais os juros, que são 60% de X.
Para que o valor devido após um ano seja R$ 1.000, qual deve ser o valor de x? Resolvendo para x, temos R$ 625. É o valor hoje de R$ 1.000 em um ano. Nós dizemos que 625 é o valor presente de R$ 1.000 em um ano. Agora imagine que você vai receber R$ 1.000 daqui a 2 anos, e não um ano. Se você pega X reais emprestado hoje, após um ano você deve X reais mais os juros de 60 sobre X. Passado mais um ano, você deve o valor que você devia no início do ano, mais os juros sobre isso, que é equivalente a. Para que o valor devido após 2 anos seja R$ 1.000, qual deve ser o valor de x? Resolvendo para x, temos este é o valor hoje, o valor presente de R$ 1.000 em 2 anos. Seguindo o procedimento análogo, nós podemos mostrar que o valor presente de R$ 1.000 em T anos é Nós assumimos que a taxa de juros é 60% ao ano. Para uma taxa de juros R qualquer, o valor presente é Agora, retornando ao nosso exemplo do cartel. Suponha agora que as duas empresas precisam decidir sobre a sua produção por vários meses seguidos, sem tempo determinado para esse jogo terminar. Imagine que a empresa 2 joga a seguinte estratégia. Eu vou firmar o acordo de cartel, eu vou cooperar, mas se em algum momento a minha concorrente descumprir o acordo, eu nunca mais confiarei nela e passarei a me comportar como uma empresa em um modelo de concorrência de preços de Bertrand. Vou cobrar preço igual ao custo marginal e tanto eu como a minha oponente teremos lucro zero para sempre. Suponha que inicialmente as duas empresas estão cooperando com o cartel. Nós já calculamos o lucro de cada empresa para um dado mês quando as empresas cumprem o acordo de cartel. Eu vou copiar aqui. Nós também já calculamos o lucro da empresa 1 em um dado mês quando ela descumpre o acordo do cartel e a empresa 2 segue o acordo. Se este mês a empresa 1 descumpre o acordo, ela conseguirá aumentar seu lucro esse mês em 126, mas perderá o lucro com o cartel para todos os períodos subsequentes. Qual o valor presente deste lucro por mês para todos os períodos subsequentes para sempre? Esse valor no mês que vem, trazido para o presente. Este valor daqui a 2 meses, trazido para o presente. E assim vai. Utilizando a fórmula da PG infinita, nós encontramos o valor. Tem outra forma de deduzir isso. Por exemplo, quanto eu preciso aplicar hoje em um investimento que paga 5% ao mês para receber todo mês R$ 50 para sempre? 5% dessa aplicação tem que ser 50. Resolvendo para x, temos. É a mesma ideia aqui.
nós temos que dividir o valor que eu recebo mensalmente pela taxa de juros. Se o valor presente do lucro com o cartel é maior do que o valor presente do lucro se descumprir o acordo, então descumprir o acordo do cartel não compensa. Isto ocorrerá para qualquer taxa de juros ou taxa de desconto menor do que 800%. Aqui a estratégia do jogador 2 é bem draconiana, por isso um valor tão alto. Mas nosso exemplo ilustra que cooperação é perfeitamente possível quando os jogadores jogam esse jogo por vários períodos seguidos, sem tempo para acabar o jogo. Um exemplo mais intermediário de equilíbrio seria o equilíbrio Cournot-Nash. Eu vou apresentar um exemplo apenas para ilustrar. Este é um modelo em que as duas empresas escolhem simultaneamente as quantidades que vão produzir. Cada empresa forma uma expectativa sobre a quantidade que a outra empresa produzirá e maximiza o seu lucro com base nessa expectativa. A empresa 1 espera que a empresa 2 produza a quantidade Q2E e maximiza seu lucro assumindo que a empresa 2 produz Q2E. Considerando mais uma vez nosso exemplo numérico, a receita é preço vezes a quantidade que ela produz, sendo que o preço de mercado depende da quantidade total produzida nesse mercado, que é a produção da empresa 1 mais a produção da empresa 2. Substituindo esse total na demanda, simplificando, a empresa 1 escolhe a quantidade que ela produzirá, que maximiza o seu lucro. Derivando em relação a Q1 e igualando a zero para encontrar o máximo lucro, temos, resolvendo para Q1, como este é um jogo simétrico e a designação de quem é empresa 1 ou empresa 2 é irrelevante, nós podemos afirmar sem perda de generalidade que a escolha ótima da empresa 2 será: eu copiei essas escolhas ótimas em função das expectativas aqui em cima. No equilíbrio de Nash, cada empresa escolhe o que é melhor para si, dado que a outra empresa escolhe. Não pode haver arrependimentos. Para isso, precisamos que as expectativas se concretizem. Substituindo nas escolhas ótimas e resolvendo um sistema de duas equações e duas incógnitas, temos nós podemos generalizar para o caso de N empresas nesse mercado. A produção total será a produção de todas as N empresas nessa indústria. Cada empresa nessa indústria forma uma expectativa sobre a produção das demais. Na quantidade que maximiza seu lucro, a derivada do lucro em relação à sua quantidade produzida deve ser zero. Perceba que Q maiúsculo inclui QI, derivada de um produto, sendo o primeiro termo uma função composta. A derivada do custo em relação à quantidade é o custo marginal. Reorganizando, perceba que esse termo aqui é 1. No equilíbrio de Nash, as expectativas se concretizam. Como todas as empresas são iguais, cada uma produz a mesma quantidade. Nós podemos reescrever essa condição em função da elasticidade de preço da demanda. Eu vou copiar essa condição aqui. Multiplicando
embaixo pelo mesmo número, reorganizando os termos, colocando o preço em evidência, copiando isto no próximo slide. Este termo em vermelho é o inverso da fórmula da elasticidade. E este em verde é a fração de mercado da empresa I. Eu vou representar por SI. Como a elasticidade é negativa, nós podemos colocar o negativo do módulo. Reorganizando os termos, este termo aqui é o chamado markup do preço sobre o custo marginal. Eu vou copiar essa última equação no próximo slide. Este é um resultado bem interessante, porque engloba todos os casos que nós vimos até aqui. Se a fatia de cada empresa nesse mercado tende a zero, nós temos um caso de competição perfeita. Este termo tende a infinito. Este termo tende a zero. Este termo tende a 1. E o preço tende ao custo marginal. Se SI é 1, trata-se de um monopólio. E este termo assume o seu menor valor possível nesse mercado. E este markup é o máximo que ele pode ser. Conforme o número de empresas aumenta, SI diminui e mais próximo o preço praticado nesse mercado estará do custo marginal. Mais próximo do caso de competição perfeita estaremos. Quanto maior o número de empresas em um mercado, mais próximos estaremos das propriedades desejáveis de um mercado competitivo.